Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma aula aqui do método do político de topo, ou também o programa do político de topo. E hoje vamos falar aqui de amizades e de espionagem de alguma maneira, das duas vertentes de uma mesma realidade, quando devemos aprender a conjugar estratégias, poder e ética como ferramentas criativas. Aqui estamos em mais uma lei, esta é a 14ª lição, é a 14ª lei do poder de Robert Greene, e muitas vezes aqui usando o brasileirismo de faça-se passar por amigo ou banco amigo e haja como espião, ou seja, verdadeiramente ofereça a sua fidelidade ao mesmo tempo que cria a sua própria agenda própria. Isto é provocatório, não é? Trago aqui o símbolo da amizade e da lealdade e que são efetivamente os animais, nomeadamente os cães, mas no fundo é isto, é ser capaz de ser ardiloso o suficiente para criar aqui uma verdadeira relação de proximidade e amizade que leva o outro a confiar, a abrir a guarda, digamos assim, ir entregando, digamos, os seus segredos. E no fundo isto é ser capaz de permitir que o outro confie. No fundo vem na sequência daquilo que estávamos a falar há pouco. Para que o outro perceba que está a ter vantagem e que não está verdadeiramente a perceber que o está a ajudar, é preciso efetivamente ter esta noção de que a amizade ou criar a amizade profunda é aquilo que permite depois gerir os seus próprios interesses, porque permite também perceber as fragilidades do outro e agir com o outro como espião, ou seja, como alguém que acaba por perceber as fragilidades do outro a partir de uma posição de confiança construída por si, a partir, obviamente, daquilo que também são as aberturas que vão sendo criadas. Portanto, no fundo, acaba por haver aqui uma visão estratégica, cínica, de aproveitamento, mas é exatamente assim que, em relações públicas, em políticas públicas, em serviço público, se acaba por construir as estruturas que depois permitem evoluir e construir realidades nas quais vocês tenham verdadeiramente controle sobre aquilo que é a vossa ação política e não sejam, pelo contrário, dominados pelos vossos vícios e dependências e que os outros, ao fim e ao cabo, vos dominem. Ou seja, há sempre aqui um jogo de espionagem, entre aspas, entenda-se, perceber quais são os vícios e dependências do outro, para a partir desse conhecimento interno dos vícios e dependências do outro, poder lançar a vossa própria estratégia individual. No entanto, a amizade é aqui sempre vista como um aspecto essencial para chegar mais longe. Eu não estou aqui, obviamente, com princípios de avaliação moral, estou apenas a enunciar as regras e as leis do funcionamento desta mesma oficina e é nesse sentido que trago aqui para a vossa informação e conhecimento operativo de trabalho, do ponto de vista objetivo, de como é que funcionam estas áreas, nomeadamente esta. Então, espionagem estratégica, ou seja, ser capaz de perceber, através da criação da tal amizade, o que é que o seu rival, ou como é que aquele que poderá vir a ser o seu rival, é e essencial, ou seja, conhecer o seu rival é essencial para obter a vantagem, ou seja, conhecer o outro. É evidente que o amigo de hoje é o rival da amanhã e o rival da amanhã será o amigo de hoje. Muitas vezes isto não é dito de forma muito clara, mas aqui eu vou dizê-lo, é assim, do ponto de vista da oficina do Parlamento, do Serviço Público, não há amigos. Pronto, não há aqui verdadeiramente relações de amizade puras. O que existe são relações de parceria que funcionam durante um X período de tempo. Por isso é necessário conhecer o outro. E, portanto, é preciso perceber como é que o outro é, como é que ele funciona. E isto é essencial para obter vantagem mais à frente. É preciso representar um papel de amigo, que permite muitas vezes sondar, sem levantar suspeitas e retirar, digamos aqui, um perfil claro de como é que o outro é e como é que o outro se estrutura. Portanto, representar um papel de amigo permite sondar sem levantar suspeitas. Depois, usar os encontros sociais para fazer perguntas indiretas e descobrir os pontos fracos e as intenções. Ou seja, acabar, no fundo, por usar a amizade do outro como forma de estrutura para conseguir descobrir pontos fracos, identificar essas fragilidades e depois construir sobre isso e tirar vantagem sobre essa mesma situação, ok? Portanto, aqui é um aspecto muito pragmático e prático, mas é exatamente assim que funciona esta oficina 10 aqui do Parlamento e se queremos estar dentro daquilo que é o serviço público, temos que perfeitamente perceber como é que ele funciona e quais são as suas reais sinergias. Passamos então para as teorias de poder e relações internacionais. O realismo fala muito de espionagem como busca de poder, e portanto aqui trabalhamos muito a este nível, não é? A questão da busca do poder, o trabalho sobre o poder, esta ideia quase de teia de aranha, de ser capaz de estabelecer uma rede de contactos e saber exatamente onde chegar com essa mesma rede e com essa estrutura. Já Foucault
Michel Foucault, está muito mais preocupado dentro do estudo do poder e das relações de poder, do poder como controle da informação. Ou seja, nós percebermos que quem controla a informação, e hoje nas redes sociais isso é absolutamente essencial, e nesta sociedade que é cada vez mais um tecnofeudalismo, nós percebemos como o poder está nesse controle da informação, na capacidade de gerir a informação. E, portanto, inteligência no sentido de espionagem, ou rede de inteligência ou de espionagem, fala-nos muito da informação como um ativo estratégico, não é? Ou seja, a própria informação e o conhecimento da mesma, o controle da mesma e a forma como espiamos ou organizamos o conjunto das informações acaba por ser sempre um ativo estratégico. Já Maquiavel trabalha muito ao nível da questão das manipulações e das estruturas manipulativas, e isto está tudo relacionado também, obviamente, não só com as teorias de poder, de ciência política, mas essencialmente também com teorias de relações internacionais. Então, e aqui trazendo um bocadinho à calha, mais uma vez a propósito desta 14ª lei, falar aqui um bocadinho de outras leis que também se relacionam com esta, não é? Ou seja, aqui esta de bancar o amigo e agir como um espião, ou fazer-se passar por amigo quando na verdade se está a espionar ou a tentar descobrir mais sobre o outro. Muitas vezes é fundamental aqui trabalhar com a lei 13, ocultar as nossas intenções, trabalhar com a lei 6, fazer com que os outros venham até si, ou seja, ser atraente, ser sedutor, fazer com que os outros sintam à vontade para confiar. Depois, aniquilar completamente os inimigos, quando verdadeiramente são descobertas as suas reais intenções, você não pode deixar o outro minimamente sobreviver sob pena daqui a amanhã ter um rival poderoso, descobrir os pontos fracos de cada um e ser capaz de trabalhar bem com isto. E aqui é muito, muito importante saber quando é que é o momento ideal para revelar a sua verdadeira face e quando é que você iniciou o enfrentamento. E deve ser quando o outro está frágil, não quando o outro está forte, senão será muito mais difícil você estabelecer a sua rede de influência e poder. Então, hoje vamos aqui também trazer mais uma vez, como eu faço sempre em todas as aulas, e esta 14ª aula não vai ser exceção por isso, um exercício prático, ou seja, trazer aqui qualquer coisa para vocês também, ao fim e ao cabo, praticarem, irem exercitando naquela lógica de irem sempre fazer exercícios por 90 dias, e então hoje em dia, ou no dia ou na aula de hoje, e hoje em dia também é muito comum esta questão da espionagem social. E o que é isto da espionagem social? Este exercício aqui que vocês vão treinar. Então, o objetivo é coletar informações de uma outra pessoa, de um rival, sem revelar intenções. Ou seja, aquilo que eu vos estou a dizer aqui na prática é para violar basicamente o Regulamento de Proteção de Dados. Não, estou a brincar, não é nada disso. Aqui o essencial é coletar informações acerca de como é que o outro pensa, como é que o outro é, não de uma perspectiva se calhar de ter data, de ter informação, digamos assim, confidencial, mas mais do que isso, estudar o outro a partir das suas reações, da forma como se posiciona, da forma como se está, sente, ou seja, mapear o outro. Depois, o contexto onde vocês vão fazer isto, num evento social, uma festa, pode ser um momento, sei lá, uma conferência, pode ser também um evento desportivo, enfim, algo que vos permita o contexto social, não é? De evento social ou reunião estratégica. Depois, a técnica é perguntas subtis que revelem as fraquezas e as intenções do outro. Mais uma vez, aqui desvelar ou tentar descobrir quais é que são os vícios e dependências, o que é que, no fundo, o outro tem de fragilidade, de um ponto de vista de algo que vocês descubram acerca dele, que daqui a amanhã pode ser utilizado contra ele, não é? De certa maneira, perceber quais são as suas fragilidades estratégicas e, no fundo, fazer e tomar boa nota disso. Os passos do exercício de espionagem, no fundo, identificar o rival. Isto convém ser feito não com, obviamente, pessoas da vossa confiança ou até da vossa proximidade ou família. Isto é, obviamente, dentro daquele conceito, não de uma amizade próxima, mas daquilo que é um relacionamento estratégico, ou seja, basicamente alguém que trabalha convosco, alguém que daqui a amanhã poderá ser um possível rival. Portanto, identifique essa pessoa, identifique esse rival, planeie uma interação a estabelecer com essa pessoa, faça as perguntas indiretas, de forma indireta, sem deixar no ar muito bem aquilo que é a sua verdadeira intenção, criando aqui uma espécie de nevoeiro sem que o outro entenda verdadeiramente onde é que você quer chegar. Depois observe as respostas e as emoções, analise e use essa informação coletada. Ou seja, há aqui 5 passos sucessivos. Primeiro, identificar o rival. Depois, planejar uma interação, como é que você vai abordar, ou aproximar ou criar essa proximidade. Fazer as perguntas indiretas, observar as respostas e emoções e, finalmente, analisar e usar a informação coletada de forma a chegar ao seu objetivo. Reflexão estratégica e ética. Aqui convém também parar um bocadinho sobre isto tudo, perceber o que é que isto implica, o que é que está aqui em causa e, essencialmente, você, para si próprio, porque isto é um aspecto importante também de trabalho pessoal e de identidade pessoal,
como é que tudo isto mexeu consigo, ou seja, como é que essas informações acabaram por influenciar as suas decisões, ou seja, este exercício que você fez junto ao seu rival de recolher informação e de a gerir de algum modo para os seus próprios interesses, como é que essas informações acabam depois por influenciar as suas decisões seguintes. Até que ponto é que esta estratégia que você usa condiciona o seu modo de agir em relações futuras ou o seu modo de agir em geral, a forma como você a partir daí começa a agir na vida. Se houve um conflito ético, ou seja, se isto que você teve que fazer mexeu ou não consigo, pelos seus valores internos de verdade, de amizade, etc. E depois, após refletir sobre estas duas dimensões, como é que isso influencia as decisões e sobre conflito ético, pergunte-se a si próprio como é que você pode equilibrar a eficácia com a sua própria integridade. Ou seja, este exercício também servirá para proteger outra coisa, a sua própria integridade pessoal. Aquilo que são as suas verdades, os seus princípios devem sempre ser protegidos e não sacrificados quando você está aqui a tentar descobrir o outro ou chegar a ele. Portanto, também este aspecto é importante, ou seja, é importante você desenvolver esta consciência de como é que são as leis do poder, como é que funciona o serviço público, como é que no fundo tudo isto funciona, mas ao mesmo tempo manter a sua identidade, a sua ética pessoal e no fundo as suas relações de amizade e proximidade com os outros. Então, desenvolver a capacidade estratégica, criar um hábito de observar, escutar e analisar. No fundo, é muito importante aqui, essencialmente, é treinar o seu apport e a sua forma de ser e estar, a sua forma de estar em sociedade, para que você seja cada vez mais observador, tenha capacidade de escuta, de ouvir o outro, mais do que se ouvir a si próprio, ser capaz de ter um espaço para o outro, para o escutar, e finalmente a capacidade de análise após essa observação e o que é que você tira daí para a sua vida, não é? No fundo, este hábito de observar, escutar e analisar e interiorizar aqui um conjunto de estratégias. Estas estratégias e a aplicação das técnicas deverá ser durante 90 dias, 15 dias de aplicação técnica, 15 dias de reflexão, 15 dias de novamente aplicação técnica, 15 dias de reflexão, 15 dias de aplicação técnica e 15 dias de reflexão. Num total de 90 dias, reforçando a rotina. Incorpora a vigilância estratégica ao seu dia-a-dia como estratégia essencial que você vai usar a partir daqui. Pronto, basicamente era isto que eu vos queria trazer hoje aqui nesta lição, nesta 14ª. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.